Muito bem, esse é o momento inspirado pela palavra aqui no programa Conhecimento para a Vida, aqui na Rádio Shalom 92,7 FM. E eu quero ler com você o versículo de número 13 do capítulo 2 do livro de Jó, que diz assim, Jó 2, versículo 13, Jó 2, versículo 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Veja só, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Quando nós lemos esta passagem do livro de Jó, nós vemos Jó no auge do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia. E a palavra deixa bem claro que os seus amigos sequer conseguiam dizer palavra alguma, eles não sabiam nem o que falar para Jó, porque eles viam com os seus próprios olhos que a dor de Jó era muito grande. A dor de Jó era para Jó, humanamente falando, até insuportável. A olhos humanos, insuportável para alguém viver. Mas ali estava Jó, naquela sua imensa dor, naquele seu imenso sofrimento, naquela sua imensa angústia. E sabe o que é interessante? Que a gente vê Jó nessa situação, mas é muito provável que também, nesse exato momento, haja pessoas que estejam nessa mesma condição de Jó, vivendo um momento de dor muito grande, vivendo um momento de angústia muito grande, vivendo um momento de aflição muito grande. E veja que talvez até mesmo você não consiga ouvir alguém te dizer alguma palavra, porque quem vai querer dizer alguma coisa? As pessoas ficam até amedrontadas. Eu vou falar o que para esse homem? Eu vou falar o que para essa mulher que está sofrendo essa dor tão insuportável? É um sofrimento muito grande, é uma angústia muito grande que você está carregando aí no teu coração e ninguém ousa dizer para você palavra alguma. Ninguém ousa dizer para você uma palavra de esperança, uma palavra que vem de alguma maneira te fortalecer, e talvez nem você queira ouvir alguém falando nada. Pastor, eu não quero que me digam nada, porque tem pessoas que agem exatamente assim. Na hora da sua dor, na hora da sua agonia, na hora da sua angústia, ela nem mesmo quer se dar ao trabalho de ouvir alguém falando com ela. Mas a grande verdade é que, por maior que seja a dor, o sofrimento, a angústia pela qual você esteja passando hoje, nesta hora, neste dia, neste momento, a grande verdade é que existe uma saída, existe uma solução. Existe algo por vir. Existe um depois desse sofrimento. Você está sentindo essa dor? Está. Você está sentindo essa angústia? Está. Você está sentindo esse aperto aí no teu coração? Está. Mas tem algo depois disso. A tua vida não vai acabar nessa dor. Como é que você sabe, pastor? Bom, creio eu que se você está me ouvindo agora e eu estou falando isso para você, então vai ser dessa forma. Você não vai parar aí. Essa dor não é o fim. Os amigos de Jó não ousavam dizer-lhe palavra alguma, mas eu vou ousar, pelo Espírito de Deus, falar para você, Jó. Ei, a sua dor não vai acabar aí. Melhor, essa dor não é o seu fim. Essa dor vai acabar. Essa dor não é o seu fim. Ah, pastor, mas será que vai passar? Vai passar. Ora, eu não quero aqui já avançar, mas todos nós sabemos que houve um depois da dor para Jó. E eu digo que vai haver um depois da dor para você também. Vai haver um depois da dor para você, minha irmã. Vai haver um depois da dor para você, meu irmão. Em nome de Jesus. Há um depois da dor, há um depois do sofrimento, há um depois da angústia. Tente entender qual é o propósito de Deus em permitir essa dor vir sobre a sua vida.
Tente entender qual é o propósito de Deus. Há um propósito, pastor, mas aliás, vou falar até melhor. Não tente entender. Não tente entender, porque você vai acabar enlouquecendo. Então nem procure entender o porquê desse sofrimento, o porquê dessa dor. Jó, talvez, num determinado momento, ele quis entender. Na verdade, ele quis entender o porquê daquele sofrimento, o porquê daquela angústia, o porquê daquela dor insuportável. Até mesmo seus amigos que ali estavam com ele vão tentar de alguma maneira fazer Jó entender o porquê ele estava vivenciando aquela dor, aquele sofrimento insuportável. Mas a grande verdade é que Deus, quando Ele permite sofrimentos e dores na nossa vida, é porque Ele tem propósitos. Há o que aprender no momento do sofrimento, há o que aprender no momento de dor, há o que aprender no momento de angústia. E se tem algumas coisas que eu posso falar para você, eu vou falar aqui. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: o período do sofrimento é regido, creia nisso, pela lei do tempo de Deus. Existem duas palavras para tempo na Bíblia: kairos e cronos. Cronos é o nosso tempo, é o tempo do homem. É o mês, é o dia, é a semana, são as horas, os minutos e os segundos, é o ano, é a década, é o século. Essas são as medidas do tempo cronos, do tempo humano. Mas existe o tempo kairos, que é o tempo de Deus. Podemos falar aqui uma referência para você entender mais ou menos como é o tempo de Deus, o kairos, naquela palavra que Pedro disse, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia. Veja aqui a discrepância, a diferença que há entre o tempo do homem, cronos, e o tempo de Deus, kairos. Então o período do sofrimento ele é regido não pelo tempo cronos, não pelo tempo do homem, mas pelo tempo kairos, pelo tempo de Deus. Então tudo que tiver que acontecer, vai acontecer não pelo tempo cronos, mas sim pelo tempo kairos, pelo tempo de Deus. Segunda coisa que você precisa aprender, que no momento do sofrimento, é durante o período do sofrimento, que somos aperfeiçoados para os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes nós não enxergamos assim. Queremos logo que o sofrimento acabe, passe e cesse. Mas um dos objetivos do sofrimento, da dor, é nos preparar, é nos aperfeiçoar para os propósitos futuros que o Senhor tem para cada um de nós. Deus tem um propósito futuro para você. Deus tem algo esplêndido ainda para você. A terceira coisa que nós devemos aprender e ter como lições do sofrimento é no período do sofrimento que a nossa sensibilidade para Deus é aguçada. Nunca ficamos tão sensíveis a Deus quanto ficamos quando estamos passando por uma dor intensa, por um momento de sofrimento muito grande. Então aproveite, você está aí nesse momento de dor, você está aí nesse momento de sofrimento, como Jó também estava. Aproveite que nesse exato momento você se encontra sensível para Deus, sensível para ouvir a sua voz, sensível para aprender com Deus, para ser aperfeiçoado por Deus, para compreender que Deus tem um propósito grandioso na tua vida e que passa por esse processo de sofrimento, passa por esse processo de dor pelo qual você está vivenciando hoje, ok? Receba esta palavra e não se abata no seu sofrimento. Jó, mesmo sofrendo, foi capaz de ter esperança. Jó, mesmo sofrendo, foi capaz de manter a sua integridade. Jó, mesmo sofrendo, foi capaz de manter-se fiel a Deus, esperançoso de ver o cumprimento das promessas do Senhor. Jó, no auge do seu sofrimento, disse também, apesar da dor, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que há esperança para a árvore, que mesmo cortada, se ela permanecer junto às águas, ela reverdecerá, ela florescerá. Jó creu nisso. Creia você também. Há esperança para você nessa sua dor. Creia como Jó creu. Há esperança para você nesse seu sofrimento. Viu? Não se abata. Não se abata. Porque Deus tem coisa grande preparada para você depois desse seu sofrimento, depois dessa sua dor. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.